Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócio. O assunto que trataremos hoje com uma pessoa muito especial, Valber Guimarães Júnior, especial porque é um engenheiro de formação, um apaixonado pela área de gestão, fez MBA em finanças, já foi colega de trabalho nosso, trabalhou 10 anos na Universidade Paranaense aqui de Cianorte, aí a própria correria profissional o impediu de continuar conosco pela própria agenda e as empresas que ele foi abrindo, foi empreendendo, acabou tomando muito tempo dele e esse tempo ele precisa dividir com a família também. E o momento da família era justamente o momento que ele estava conosco aqui na Universidade Paranaense. Então vamos conversar com Valber Guimarães Júnior, conversando primeiramente sobre uma das empresas, do rol de empresas que ele possui, que ele empreendeu em empreendimentos de sucesso, uma delas a Cianorte FM, uma rádio, e num segundo momento vamos conversar também, que ele está antenado com o que existe de mais moderno na área de gestão, que é a parte de drones. Olha só, vamos entender quais são as soluções oferecidas pela empresa que ele possui para o gerenciamento do agronegócio, gerenciamento agropecuário e também na área empresarial. O que a empresa dele traz de soluções que, quem sabe, essas soluções se encaixem no seu negócio. Então fique conosco para essa entrevista com o Valber Guimarães Júnior. Muitos achavam que as rádios não teriam mais espaço nesse ambiente tecnológico, moderno, porque o jovem passou a assinar os aplicativos de músicas e queriam e querem ouvir somente as músicas selecionadas. E olha que interessante, a gente está assistindo um processo inverso, o fortalecimento das rádios. Porque pelo menos eu tenho prazer de conectar, de sintonizar o rádio do meu carro quando eu estou viajando, tentando pegar as rádios da minha região. Tem uma, por exemplo, que eu assisto de Francisco Beltrão, eu escuto ela de Francisco Beltrão até perto de Foz do Iguaçu, onde tenho os meus pais que moram lá. E acaba eu deixando de ouvir só quando entra uma rádio paraguaia na mesma sintonia. Por quê? Porque eu tenho meus amigos das rádios, eu tenho lá em Beltrão o Adir Celeste, com a Rádio Princesa, com a Super Jovem FM, os colegas da igreja, que a igreja lá tem uma rádio muito famosa também, com noticiário de toda a região sudoeste do Paraná, e também a Rede Massa, que adquiriu uma outra rádio lá na região. Enfim, a gente sempre, em cada região, sempre está ligado a alguma rádio. E, assim como o celular, o que menos você quer é falar nas rádios, pelo menos o que eu menos quero ouvir é música. Boa parte eu quero ouvir informação, eu quero ouvir notícia, ou aquele radialista, aquela radialista conhecida, para mim me sentir cada vez mais em casa e na companhia de uma pessoa agradável como esses profissionais da área de comunicação que a gente escuta no rádio. É isso mesmo, ocorre a mesma coisa aqui em Cianorte região, Valber? Primeiramente, obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer estar aqui, sempre a Unipar não saiu da minha vida, eu continuo fazendo parte da Unipar, me sinto assim, dei aula com muita satisfação aqui durante 10 anos e continuo com essa ligação muito íntima com a emissora. E talvez aquela lenda que atribui uma frase ao Bill Gates, o Bill Gates uma vez, e é uma lenda, na verdade ele não chegou a declarar isso, ele disse que em algum dia o rádio vai anunciar o fim da internet. Não,
não é verdade. Mas o que é claro nessa sentença é que o rádio tem vida longa, porque o rádio soube se reciclar, o rádio soube se adequar à era digital e isso permite que ele tenha sobrevivido e até tenha crescido nesse período de bastante dificuldade para os veículos de mídia eletrônica. E na audiência de vocês, na Cianorte FM, qual que é o público-alvo que vocês identificaram com a pesquisa? O público de vocês, a rádio de vocês é voltado para que público, olha, no geral? A CIA é a emissora mais tradicional da nossa região, da AMI-Rios. É líder de audiência, a gente tem em torno de 50% da audiência local, da audiência das emissoras de Cianorte. Em Cianorte o número não é muito diferente do número nacional. Em torno de 89%, 90% das pessoas ouvem rádio todo dia. Na média, as pessoas aqui em Cianorte ficam ouvindo rádio mais de 4 horas e menos de 5 horas. Isso é uma flutuação ao longo do ano. Mas em nenhum período do ano a presença das pessoas no rádio não é menor do que 4 horas em média. O que significa que tem muita gente que ouve rádio o dia inteiro. A CIA, como é a emissora mais antiga, foi criada em 89, vai fazer 30 anos agora, ela tem um conceito bem elaborado, tem uma tradição muito forte e tradição é algo muito importante na radiodifusão. Então ela é emissora líder, tem um projeto eclético, onde ela mistura música de boa qualidade, música atual, de alta qualidade, com predominância do sertanejo, porque as pesquisas apontam que é o ritmo preferido na nossa região, mas com uma profunda identidade com a nossa região. Esse é o principal segredo do nosso sucesso, uma profunda identidade da nossa emissora e dos nossos comunicadores com a nossa região. E quando vocês montam a programação, qual cuidado que vocês precisam ter nessa montagem? Todo ano muda ou vocês têm um período pré-determinado para mudar a programação da rádio? Olha, na verdade, ninguém pode achar que vai ser líder o resto da vida. Tá? Se você esperar alguém te alcançar, é porque ele vai te ultrapassar. Tá? É como se você estivesse numa estrada. Se algum carro encostou na traseira, ele vai passar. Não adianta querer aumentar a velocidade sob pressão. Então, a gente precisa, para ser líder, estar inovando sempre. O compromisso para você manter liderança é você estar sempre modificando. Agora, mudança em rádio não é uma coisa feita de qualquer maneira, porque em cada horário do dia você tem um tipo de ouvinte do outro lado. Então, o fundamental é que cabe à emissora de rádio o compromisso de saber quem está ouvindo. O meu público das 5 às 7 da manhã é diferente do meu público das 9 às 11, ou do meu público da tarde, ou do meu público de noite. Eu preciso ter esta informação para fazer uso dela e oferecer exatamente aquilo que o meu ouvinte espera em cada horário e principalmente para subsidiar o meu parceiro comercial, para que ele também atinja o público que ele quer oferecer, quer mandar a sua mensagem publicitária com precisão. Não é simplesmente distribuir no rotativo um comercial, é achar o momento em que há um ajuste entre a mensagem comercial e o público-alvo. Isso para o programa é ainda mais preciso, ainda a exigência é muito maior de que você tenha essa conexão muito profunda entre o que você oferece e o público que está te ouvindo. E nesses momentos que a gente passa, como esse que a gente está vivendo no Brasil, de um crescimento que não começa, a gente não está vendo resultado e os indicadores vêm mostrando dificuldade pela frente, tanto na credibilidade, porque economia é mais psicologia do que economia. Exatamente. Que o que a pessoa estiver pensando e esse pensamento, se for coletivo, impacta diretamente no resultado do crescimento. Como vem impactando, são as expectativas do consumidor, a expectativa dos empresários. E quando a gente fala de um consumidor retraído, o empresário também se retrai, ele faz corte de alguns investimentos. Quando você está cortando o custo, tudo bem, mantendo a qualidade e cortando o custo. Mas quando você corta investimento, você prejudica o longo prazo. Como que entra o investimento em mídias, em publicidade, principalmente em publicidade na rádio? Vocês estão sentindo esse impacto? Claro, não tenha dúvida.
quase todas as emissoras de rádio apresentam essa característica, elas são um mosaico da economia local. Então elas têm todos os setores da economia representados na sua grade comercial. No momento de crise, você sente precisamente, até com um pouco de antecedência, a crise chega nos meios de comunicações um pouco antes do que no mercado em geral. A gente tem a possibilidade de antever esse momento. Mas há uma questão muito simples, você tratar o investimento publicitário como despesa, como custeio ou como investimento. Tá? Quando você tem investimento, você sabe que o dinheiro colocado numa ponta vai te dar retorno na outra. E o que é pior, se você não faz e o teu concorrente faz, essa defasagem se torna ainda maior. Então é importante você mostrar o tempo inteiro para o empresário que essa parceria entre o veículo de comunicação e a sua empresa, ela precisa persistir nos bons momentos e nos maus momentos, porque é exatamente essa capacidade de se fazer presente na memória e no cotidiano do seu cliente, da cidade, que faz a diferença para consolidar empresas, para consolidar marcas e para garantir que ela continue tendo o target no mercado, continue tendo uma presença firme no mercado. Nesses momentos, são exatamente esses momentos que fazem, que provocam as maiores alterações de cada setor. São nesse momento que grandes empresas encolhem, pequenas empresas crescem e uma das variáveis que fazem essa dinâmica é exatamente o investimento publicitário. Porque muitos enxergam nas crises dificuldade e outros enxergam a oportunidade. Realmente, a oportunidade de você rever os seus conceitos, analisar os seus custos, revê-los e preparar, porque a crise não é para sempre. São momentos que a gente passa de dificuldades econômicas. Por exemplo, o setor da linha branca vendeu 11,7% a mais no primeiro trimestre. O setor automotivo vendeu a mais, fruto daquela expectativa positiva do início do ano. Exatamente. Tudo bem, o segundo trimestre vai ter uma desaceleração? Sim, os indicadores estão mostrando isso. Só que você permanecer com investimentos em mídia, com a tua marca continuar sendo reforçada, é essencial, porque é investimento. Quando a gente fala em investimento, é longo prazo. Você não pode pensar no hoje, no amanhã. Você tem que pensar muito além. E rádio, pelos indicadores que você nos mostrou, pensa bem, se é isso mesmo, só me confirme, Valber, 89% das pessoas escutam rádio. E em média, de 4 a 5 horas por dia. Exato. Na verdade, o principal índice brasileiro é Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, 92% da população ouve rádio todo dia. E a média em Belo Horizonte é impressionante, são 5 horas e 40 minutos em média. É o povo mais fiel ao rádio, é o povo mineiro, especificamente de Belo Horizonte. Mas em todo o território nacional, a presença do cidadão nas emissoras de rádio está sempre acima de 4 horas. Tá? E são raríssimas as regiões onde a porcentagem de presença diária no rádio seja inferior a 83%. Esse é um índice que se mantém constante e hoje são muitos os centros onde esse número já bateu os 90%. Ao mesmo tempo que você tem esse crescimento constante do rádio, você não tem isso, não na televisão como um todo, mas a televisão é aberta. A televisão aberta sofre um declínio pela presença da televisão fechada, pelos canais fechados, cada vez mais acessíveis à população. Então, se você tem um decréscimo na televisão e na mídia gráfica, você não teve isso no rádio. Por que isso? Porque, na verdade, o rádio continua sendo o veículo que teve a maior capacidade de adequação à internet. As redes sociais convivem muito bem com o rádio e não tão simples assim. Em alguns momentos, você tem redes sociais invadindo o espaço das televisões. Você quer ver um exemplo notório, que todo mundo sabe aqui agora? Para você ver a Libertadores da quinta-feira, você não vai para a televisão, nem aberta nem fechada, você vai para o Facebook. Tá? Em alguns casos, são muitas experiências europeias onde a transmissão de futebol estão indo para o YouTube. Então, na verdade, você tem conflito, você tem as redes sociais, a internet ocupando espaços tradicionalmente da televisão. No caso do rádio, isso não aconteceu. Há uma inserção completa, há uma interação completa. A gente já fez jogos aqui, por exemplo, na CFM, transmitido pelo Facebook, com 108 mil ouvintes, numa cidade de 79 mil habitantes. Por que isso? Porque essa parceria com a internet nos torna maior, não nos prejudica, nos torna maior. É uma carona muito bem dada pelos dois veículos, que têm afinidade.
E a gente sabe, tem uma lição básica de marketing, que o melhor veículo nunca é um só veículo, é um mix de vários veículos. E essa junção já foi entre televisão e outdoor, já foi entre televisão e rádio, já foi entre rádio e material gráfico. Hoje, a melhor sintonia é exatamente entre o veículo rádio e as redes sociais. É a melhor parceria que você tem hoje para um belo projeto de marketing. Chama realmente atenção essa integração. 108 mil e uma assim, população de 78. E documentado, você vai lá no Facebook, está lá registrado o número. Nós fizemos isso, por exemplo, no Cianorte Internacional, e lá atrás, o nosso recorde aqui foi quando o Cianorte jogou contra o Corinthians. Você do Paraná inteiro lembra disso? O Cianorte uma vez, nós aqui desse tamanhozinho, deu uma surra no Corinthians. Naquele momento, a Cianorte FM fez a transmissão daquele jogo e nós batemos o recorde naquela época era internet via telefone, né? Nós batemos o recorde paranaense de acesso, tá? Tivemos sérios problemas porque a gente derrubou toda a rede da cidade e cada vez que a Telepar naquele tempo reforçava, a gente quebrava de novo os números, porque era uma coisa que está na história de Cianorte. E naquele momento a CFM fez parte desse momento, porque a gente conseguiu levar a transmissão para todo mundo que passou pela essa cidade, e isso é um dado importante da CFM. As pessoas que passaram por aqui e hoje estão lá no Japão, em Portugal, na Espanha, ou estão em Rondônia, em Tocantins, aquelas pessoas que mantêm um vínculo com a cidade, você sabe qual é a porta de acesso? E isso nos orgulha muito, é a CFM. Essas pessoas continuam ouvindo a CIA. Tem dia, cara, que a gente tem 100 ouvintes, 200 ouvintes de outros países passando pela CIA e mandando um recadinho para os amigos ficarem aqui, mandando uma música, sabendo como é que está a cidade, sabendo como é que as coisas estão acontecendo aqui, porque às vezes você vai, mas o teu coração fica na cidade. Olha só, então as rádios mais fortes do que nunca. E vamos aproveitar a presença do Valber Guimarães Júnior, porque esse é um dos empreendimentos dele, que ele mostrou aqui claramente a paixão que ele tem por essa área. E vamos para outra área que ele está empreendendo, que é na área de drones. Então fique conosco para a gente entender um pouquinho melhor esse setor de soluções a partir de drones. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Saímos do rádio e vamos conquistar as alturas agora, através dos drones. E o Valber Guimarães Júnior, que já foi professor desta casa há mais de 10 anos, da Unipar aqui de Cianorte, onde montamos os nossos estúdios e tivemos o privilégio de recebê-lo como um dos nossos entrevistados aqui, para falar sobre a CFM,
uma das rádios, ou melhor, a rádio mais tradicional da região noroeste do Paraná, e aqui em Cianorte com audiência superior a 50%. E como ele gosta de empreender, ele entrou no ramo de drones também. Explica para nós um pouquinho, Valber, como funciona esse setor e quais as propostas que a empresa que você criou está trazendo e revolucionando o mercado. Olha, para quem está atento à movimentação mundial, de vez em quando tem alguns aparelhinhos que o ser humano tem a capacidade de inventar e que produzem grandes transformações na sociedade. Eu poderia voltar lá atrás, mas eu vou começar há pouco tempo. O computador, as pessoas que têm a minha faixa de idade, entraram no computador, no início da década de 80, com um aparelho chamado 286. Aquele 286 é 10% provavelmente do celular que você tem hoje. A capacidade dele era extremamente limitada e ele já produziu uma revolução dos nossos escritórios. Depois do computador veio a internet, veio o celular, então a cada espaço de tempo você tem elementos que fazem toda a diferença na vida do cidadão. Nesse momento, o grande incremento, a grande novidade que se apresenta nas economias mundiais, em vários setores, é exatamente a utilização de drones. Drones de modo geral, veículos não tripuláveis, são várias as denominações. A gente simplifica por drone, porque drone, a tradução é zangão em inglês, e aquele barulhinho dele lembra um zangão. E o drone tem uma capacidade, uma adequação a inúmeras áreas da sociedade. A gente tem aplicações de drones, desde o Troy Drone, que é o que você mais tem no mercado, é o dronezinho chinesinho que o pessoal comprava ali na esquina para tirar fotos. E ainda assim é uma belíssima aplicação. Mas ele pode ser muito mais interessante do que isso. Ele pode estar aplicado na área de segurança, na área de eletricidade, na agropecuária, com números altamente expressivos. Enfim, a quantidade de aplicações é altamente expressiva. E não há nada, absolutamente nada, que indique que drone não vai ser o grande instrumento da próxima década. Você sabe, se você não sabe, vou te dar essa informação agora. Agora, no Brasil, em 2020, em março, a Embraer já vai colocar o primeiro protótipo de um táxi, isso mesmo, de um táxi drone, tá? Assim como nos Estados Unidos já tem gente operando, a Uber já está operando em pelo menos 2 municípios americanos com táxi, quer dizer, você vai voar. Você lembra do Jetson? É isso mesmo, nós estamos repetindo aqui, nós estamos transformando aquela ficção, aquele desenho que alegrou a gente da minha idade lá na infância, em realidade. Quer dizer, as pessoas vão entrar num veículo não tripulado e vão, pelo ar, se deslocar até outro ponto. Tá? Delivery com drone é realidade. Então são inúmeras as aplicações e eu vi que era o momento adequado que eu me organizasse para entrar nesse mercado. A melhor coisa que tem é quando você chega no mercado crescente, no mercado promissor, na hora certa. É o que a gente tentou fazer abrindo uma empresa chamada Ícaros Soluções em Drones. Ícaros. Exato. Ícaros. O sonho de voar sempre presente no imaginário das pessoas, né? Ícaros. Sempre foi um sonho do ser humano, a possibilidade de alcançar os céus, a possibilidade de voar, e é isso que embala o projeto da nossa empresa. E qual que é o foco que vocês pegaram? Principalmente infraestrutura. A gente trabalha também com treinamentos. Okay. Por exemplo, nós já demos treinamento no IBMEC no Rio, vamos fazer treinamento agora já em Cascavel, em algumas instituições de ensino, com cursos na área de agronomia, na área de fotografia e na área de engenharias. Já fizemos cursos também para treinar instrutores em Curitiba, onde nós atendemos, além de vários profissionais de engenharia, umas 2 dúzias de profissionais de engenharia, vários órgãos do governo. Atendemos lá profissionais de Paraná Cidade, da Copel, do DR, enfim, de vários órgãos do governo que estiveram lá para saber quais são as aplicações. Para que se pode usar o drone? Para facilitar a vida, para facilitar o uso em diversas aplicações. Basicamente, o drone traz 2 coisas que são muito importantes. Além de ser uma tecnologia mais avançada, ela apresenta ganho de produção, quase sempre, e redução de custo. Em praticamente todos os setores, essa equação a gente fecha. Redução de custo e ganho de produção, resultados ganho superiores. De produtividade. Na agricultura isso é evidente. Na agricultura. Inclusive eu assisti uma reportagem mostrando que você consegue mapear e depois você passa essa informação para a máquina, para o equipamento, para soltar adubo de acordo com a necessidade quadrante a quadrante. Você transforma a área por metro quadrado para adequar, para não ter desperdício. Onde precisa
colocar lá 100 gramas, você vai colocar só 100 gramas, não vai colocar 1 quilo pareio em tudo. E na aplicação, por exemplo, isso é uma aplicação na agricultura, uma das aplicações. E nas empresas de energia, qual que é a aplicação? Olha, só para retornar um pouquinho no agronegócio, de modo geral, claro, varia de caso a caso, depende do terreno, tem uma série de variáveis. Mas de modo geral, o drone te permite mais 10% de produtividade com 10% a menos de custo. Você imagine, por exemplo, você tem drones hoje fazendo pulverização com um ganho magnífico, porque você põe um trator, você está compactando a terra, você está diminuindo a produção, você não consegue estabelecer o quantitativo ideal. Com drone você faz isso de maneira precisa. Agora, qual é a diferença da energia? Por exemplo, nós pegamos um trecho para fazer um teste para a Copel há pouco tempo, agora 20 dias atrás, e fizemos um mapeamento lá na região da usina de Governador Parigô de Souza, município de Campina Grande do Sul. A Copel demora 2 meses para fazer aquele trecho, nós fizemos em 3 dias. Tá? Com detalhe, você passa no poste, você tira, não é o drone em si. O drone em si é um instrumento que pode ser barato. A questão é a tecnologia que você embarca no drone. Você pode botar câmeras de altíssima precisão, de alta resolução, você pode botar câmeras termais, você pode colocar scanner. Quer dizer, eu já vi drones com 1,5 milhão de tecnologia embarcada. Tá? Ainda não usei esse tipo de drone, mas tem o drone de mineração. É normal você ter drones de mineração com 600 mil, 800 mil, por conta da tecnologia que você embarca nele. Na área elétrica, num sobrevoo da elétrica, você para em cima do poste, você bate a foto com uma câmera termal, por exemplo. Tá? Aqui ele te dá um espectro de cores que te diz qual é a temperatura de cada um daqueles componentes. E cada um daqueles componentes tem uma temperatura correta de trabalho. Tá? Então, se me aparece lá um vermelho intensa, indica que a temperatura naquele ponto é 60 graus. Quando eu olho no manual da Copel e vejo que a temperatura máxima dali é prevista 50 graus, obviamente eu tenho uma manutenção para verificar ali. Então, na área elétrica, a aplicação é extremamente evidente. Para recuperação em área urbana, você nem imagina. Porque quando um carro bate num poste, tá? Qual é o procedimento padrão de uma companhia elétrica? Ela tem que mandar a primeira equipe para cuidar do trânsito, para isolar o trânsito, para fechar, para cuidar do sinaleiro, para estabelecer. Depois ela tem que mandar uma equipe elétrica para fazer a avaliação. Se houve uma queda, porque você sabe que 80% das solicitações de queda de energia, elas voltam por si só. Houve um hiato, um decréscimo, um pico para mais ou para menos de energia, a energia cai. Tá? 80% dos casos faz, mas até que você detecte isso, você privou aquele pessoal de energia elétrica, deslocou 2 equipes, foi a campo. Na média, esse atendimento demora 2 horas e 50 minutos. Com drone, demora 20. Com uma pessoa numa moto. Então, por aí você vê a diferença de custo. Não só isso. Me fez lembrar também que 2 municípios lá da região sudoeste do Paraná, a cidade de Marmeleiro e São João, olha o que eles fizeram. Eles contrataram uma empresa com drone para mapear o tamanho das casas. Exatamente. Porque impacta no IPTU. Exatamente. Então, o único problema que eu vi, que erro estratégico do prefeito, foi que primeiro ele tinha que fazer uma campanha de redução. Ele falar que ia reduzir o percentual sobre o imóvel. Deixa o pessoal animado e depois atualiza as construções. Como? Por drone. Se mandar funcionário, quanto tempo ele vai demorar para o funcionário da prefeitura ou da empresa contratada visitar imóvel por imóvel, ir lá, pegar uma fita, sair medindo tudo. E outra, a probabilidade de chegar lá e não ter ninguém, porque as pessoas trabalham, o imóvel fica fechado. Então, uma empresa usando drone. Claro. Que outra aplicação você já foi solicitado na empresa? Essa mesma aplicação que você está dizendo para a área urbana, você tem ela transferível para a área rural. Com um detalhe, todo município tem que fazer o cadastramento rural. Por drone, custa em torno de 7 a 10% do custo para fazer essa aplicação, com um nível de confiabilidade extremamente maior. Porque primeiro, o drone passa numa propriedade, ele te dá um modelo em 3D daquela propriedade. Tá? Se algum fazendeiro tiver aí aquela vaidade, em vez de botar uma foto na parede hoje da sua fazenda, ele
Pega o modelo em 3D, bate várias fotos de drone e manda imprimir numa impressora 3D, para você ver como a gente está avançado. Custo disso extremamente baixo. Agora, as belas aplicações que eu considero que são evidentes é a questão de segurança. A gente tem um grande caminho a percorrer na área de segurança. Não só na área pública, porque imagine numa escola, numa universidade, você ter a inspeção de segurança feita por drones. Basta uma pessoa de moto, tá? Faz um sobrevoo no perímetro da escola e você tem toda a visibilidade, qualquer tipo de ameaça, seja de tráfico, seja de droga, seja de segurança dos veículos, você tem com sobrevoo de drone. Esse sobrevoo de drone não apenas te dá imagem local, como pode ter imagem transferida para uma central de monitoramento. Tá? Então, você veja que as prefeituras que estão optando por esse serviço vão fazer com um ganho de qualidade muito grande. É claro que isso vale também para um condomínio de grandes proporções. Um condomínio de grandes proporções que teria ali 3 turnos de 8 horas para poder adequar a sistemática trabalhista, ele vai ter quantos profissionais, quantos vigias ele tem que ter para ajustar com esse sistema. Com drone, na portaria ele põe uma central de drone, o drone percorre o perímetro do condomínio e ele faz isso com 10, 15% do valor. Então, o volume de aplicações é realmente fantástico. Então a Icaro Soluções trabalha com a venda de equipamento também ou só com as soluções? Não, nós não vendemos equipamentos, a gente tem um trabalho de consultoria completo. Visitar a empresa, discutir as demandas da empresa, verificar quais são as dificuldades que essa empresa enfrenta e apresentar um conjunto, um pacote completo de soluções, que inclusive algumas vezes é o treinamento, às vezes é o treinamento, às vezes é a compra de equipamento. E em alguns momentos a compra do equipamento não é viável. Por exemplo, o pessoal da agricultura não deve comprar um drone de pulverização, deve locar. Em alguns casos, o drone precisa ser locado, em alguns casos, você precisa comprar o drone. Na verdade, a Icarus não é uma empresa que se propõe a vender equipamentos. O nosso modus operandi é vender soluções em drones. Então, o que a gente faz? A gente faz uma consultoria completa. Vai até a empresa, identifica as questões, conversa com os responsáveis de cada setor, faz um mapeamento completo de todas as demandas da empresa que podem ser cobertas por essa nova tecnologia. E a partir daí, a gente apresenta um projeto de soluções que podem passar por várias etapas. Nem sempre a solução é compra de equipamento, algumas vezes é locação de equipamento, algumas vezes o equipamento por si não é um investimento que se faça necessário, porque isso pode ser feito usando os drones das empresas que estão no mercado. Mas mais do que isso, é importante você perceber que algumas vezes o que é importante é você treinar a mão de obra na empresa para que ela faça esse serviço, porque você não pode jogar na planilha de custo da empresa um custo a perder de vista. Então treine. Muitas vezes o treinamento é muito mais importante do que exatamente você apenas vender o equipamento. Nós não vendemos equipamento. Nós temos parcerias com a DJI, com a Santos Lab, com alguns produtores da Alemanha, com alguns outros produtores da China. Eu falo DJI porque é a mais conhecida, né? E a gente procura oferecer esse conjunto de soluções para o mercado. Vamos estar lá em Cascavel, por exemplo, numa parceria com uma cooperativa local, com uma instituição de ensino local, passando 4 dias lá, mostrando para o agricultor tudo o que é possível fazer nessa área, como já fizemos em Curitiba também. Nós vamos fazer até um drone race lá, a área de entretenimento é muito legal com drones. Essa garotada adora games e o drone é uma grande diversão. Por exemplo, olha, talvez você não saiba, mas muitos réveillons do Brasil vão tirar fogos e vão usar drones, talvez já esse ano. O tempo do nosso programa é realmente muito curto para tanta informação. Em um bloco falamos sobre as rádios e neste último bloco falamos sobre drones, especificamente soluções com drones. Então não faltará oportunidades para a gente convidá-lo para falar um pouco mais, não só sobre a rádio, sobre a CFM, como também sobre essa nova empresa que você está empreendendo das diferentes soluções com drones. Muito obrigado, Valber Guimarães Júnior, pela presença no programa Gestão de Negócio. Teremos outras oportunidades para a gente aproveitar um pouquinho mais essas suas informações relativo tanto a CFM, sobre rádio, como sobre drones. E a você que ficou nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. Escreva para nós através do nosso e-mail tv@unipar.br. Novamente, meus sinceros agradecimentos pela sua audiência.